Cordiais saudações a todos e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Presidência Aberta. Hoje tenho o privilégio de receber Yassine Amuji, nasceu a 13 de novembro de 1982, em Chimoio, província de Manica, Moçambique. É um jovem empreendedor, proprietário do Vilanculo Futebol Clube, aliás, membro fundador do Vilanculo Futebol Clube, é ativista social e humanitário, para além de executivo da Amuji Logistics, fundador da Associação de Turismo de Vilanculo, proprietário da Vilanculo TV e presidente da Fundação Yassine Amuji. Bem-vindo. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado. Quando estavas aqui a dizer a minha idade, eu estava aqui a pensar, já estamos a ficar velhos, pá. O tempo passa, pá. O tempo está a voar e eu acho que nós temos que começar a contribuir de outra forma para o nosso país. Esta é uma delas. Esta é uma delas. Sim. Já não somos aqueles jovens que só podemos pensar em coisas temporárias. Exato. Eu acho que temos que deixar um legado, porque senão as pessoas vão perguntar o que nós fizemos. Eu acho que esta é uma delas. E muito obrigado uma vez mais por esta oportunidade. Exatamente. Eu que agradeço teres aceito o convite e vires aqui para a Presidência Aberta a falar um bocadinho, um olhar por Moçambique profundo a nível da política, a nível da juventude e principalmente o desenvolvimento que nós queremos que o nosso país siga. O país, sim. Exato. E assim, vamos lá. Na tua opinião, qual é o estágio atual do turismo em Moçambique? Já entre mesmo. O turismo, eu olho de duas vertentes. Sim. Há a vertente do turismo em Moçambique, que não está tão bom quanto podia estar. Há a vertente do turismo na província de Inhambane. Portanto, é preciso percebermos e termos consciência de que a província de Inhambane é a capital turística do país. Exato. E 60% do turismo em Moçambique acontece na província de Inhambane. E na província de Inhambane ela está boa, porque é uma província que conduziu-se para o turismo. Mas isso não se estende ao país todo. Se olharmos, por exemplo, a situação de Cabo Delgado, que tinha um potencial enorme e hoje todos os hotéis que estavam nas ilhas das Quirimbas, Matemo, Medjumbe, Quilalha, fecharam, estão encerradas. Exatamente. Sim. Então, se olharmos para esta vertente, não podemos dizer que no país todo está bom. Temos que sim ressalvar onde está bom, onde não está, que é para nós depois pensarmos em como melhorar. Exato. Nós estamos numa região privilegiada do mundo, que é a nossa, com esta belíssima costa que nós temos. Acha que nós temos capacidade de ombrear com as outras partes turísticas? Eu não acho. Eu tenho a certeza absoluta que nós temos capacidade para ombrear com qualquer país no mundo. Nós temos uma particularidade única e exclusiva. Primeiro, uma costa enorme. Estamos a falar de aproximadamente 3.000 quilómetros. Estamos a falar águas quentes. Exato. Estamos a falar de uma temperatura média anual quente. Sim. Ilhas paradisíacas espalhadas do norte ao sul, que não se contam. Já perdemos contagens de quantas ilhas temos. Fora isto, fora o litoral todo, nós temos a parte interior. Portanto, estamos a falar de quase 25% de áreas de conservação no país. A começar aqui em Maputo, na reserva, depois tens o Limpopo, tens o Zinave, tens o Gorongosa, Chimanimani, e a subir, tudo isto até chegarmos à reserva do Niassa. Então, nós temos uma combinação perfeita, que todo turista no mundo quer. Se ele quer fazer montanhas, vai a Chimanimani. Quer fazer animais, vai a Gorongosa, vai ao Zinave, Há aqui tudo para fazermos uma combinação perfeita. O que nos falta é exatamente esta estratégia toda nacional que tem de funcionar não só pelo setor do turismo, mas pelo setor de transportes, pelo setor das vias de acesso, infraestruturas. Há muita coisa em volta que sim, faz o pacote todo. Faz o pacote todo, que cria este produto turístico. Uma coisa é nós termos as praias, outra coisa é termos os hotéis, mas depois as infraestruturas para lá chegar, portanto as vias de acesso, a mobilidade do próprio turista. Se ele não quer ir de terra, tem que ir de avião e principalmente na extensão toda que o país precisamos de voos acessíveis. Não pode ser mais caro irmos de Maputo a Pemba do que irmos ao Dubai ou irmos a Portugal ou a um outro país na Europa e na Ásia. Então, eu penso que é preciso que todos os setores, o aspecto da segurança, extremamente importante. Um simples tiro em Cabo Delgado afeta o turismo em Maputo. Por quê? Porque os turistas que estão no mundo, quando olham para um país, fala-se de Moçambique, ele olha para Moçambique e leva em consideração aquilo que ele é como país dele. Um país pequeno, e que se calhar tem 200 ou 300 quilómetros. Nunca imagina que Moçambique tem 3.000 quilómetros. Né? Então, eu penso que todos os setores do governo têm de funcionar para que Moçambique realmente se afirme como esta potência que é. Tudo bem. Eu vou colocar a questão um bocadinho mais direta.
Que soluções propõe para maximizar o turismo nesta altura em Moçambique? Com coisas concretas. Concretas. Primeiro, a mobilidade. Aspecto número 1, mobilidade. Ou seja, acesso. Acesso. Portanto, se é de voos, se é de navios, se é de trens, a mobilidade tem de estar lá. Segundo, infraestruturas. Precisamos de garantir que as estradas, vias de acesso estejam lá. Precisamos de garantir que os hospitais tenham condições, porque em qualquer emergência o turista precisa de ir para o hospital. Imagine que um avião está a aterrar em Vilanculo, um Boeing 737, criamos as infraestruturas, o Boeing 737 está a aterrar em Vilanculo e de repente por um motivo ou outro acontece um acidente. Precisa de se evacuar todo o pessoal para um hospital. Temos de ter condições. Terceiro, aspecto de segurança, extremamente importante em todos os níveis. Portanto, seja esta questão dos raptos, seja a questão do terrorismo, seja a questão de pequenos crimes que possam afugentar o turismo, também é preciso ser levado em conta. Terceiro, o quarto, se calhar o mais importante de todos, é termos relações públicas no nosso pessoal. Desde o homem que está na fronteira, está no aeroporto, a receber o turista. Aquela primeira impressão. Se nós já somos considerados terra da boa gente, por que nós não transbordamos isto para convencer os turistas a visitar? O resto nós já temos, a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes, as nossas tradições, nós sabemos fazer melhor. E Moçambique tem esta particularidade de em Gaza teres um tipo de hábitos e costumes, um tipo de cultura, e portanto em Cabo Delgado outro, em Manica outro. Então tens os pratos típicos da Zambésia, tens os pratos típicos de Inhambane. Então o turista até pode vir a Moçambique e ficar se calhar 30 dias, ao invés dos atuais 5, 6 dias que ficam. Portanto, fazer esta mobilidade toda, ter esta facilidade de poder viajar. Neste momento, eles vêm, ficam num determinado ponto 5 dias e depois vão embora. Porque sair deste ponto para outro é muito caro. Então, eu penso que estes são os aspectos mais importantes. O resto, eu acho que já tem estado a acontecer. Abrimos o país, temos 28 países com isenção de visto. Neste momento, o setor do turismo está a dialogar portanto, com as autoridades para acrescentarmos mais 20 ou 30 países nesta lista de países com isenção de visto, que é para facilitarmos os turistas a visitar Moçambique. Falando nisso, como é que olha para a mão ou para a imagem do Estado perante o turismo, para a área de turismo em Moçambique? O que é que acha que o Estado tem feito que valorize, que abrace, que enalteça o turismo em Moçambique e que, mais do que tudo, que dê espaço para que os operadores turísticos possam... O Estado tem feito parte do trabalho que podia fazer. O facto de nós termos aberto o país para mais países poderem visitar, não foi fácil convencer um país conservador como o nosso de que vamos abrir, vamos deixar os turistas entrarem, porque nós temos aquela coisa de soberania, não podemos deixar qualquer pessoa entrar, temos que controlar, etc, etc. Não foi fácil. Este é um passo gigantesco que se deu, mas o mais importante tem de acontecer nas infraestruturas e na mobilidade. Isto só é possível com dinheiro. Não é possível nós construirmos mais estradas se não tivermos mais dinheiro, não é possível nós trazermos mais aviões para a nossa companhia de bandeira, não é possível construirmos, por exemplo, mais clínicas ou hospitais sem dinheiro. Volta àquela pergunta, onde é que o Estado vai buscar dinheiro para, portanto, implementar estas prioridades que existem. E eu volto... Como dar espaço para poder saber. Exatamente. E eu volto à mesma questão de sempre. Se tu já tens um destino como Vilanculo, que está a crescer 30% ao ano, que só no ano passado, 2022, contribuiu com 266 milhões de meticais para o cofre do Estado. Este ano já estamos com 130 milhões de meticais e vamos atingir os 300 milhões de meticais. Por que é que não se decide, delinea-se uma tarefa, que é para este fundo que Vilanculo está a contribuir do turismo, vamos injetar todo ele no turismo. Mas muito pelo contrário, muitas das vezes o que é que se faz? Se começa a haver um pouco mais receita de um setor, começamos a criar mais despesas num outro setor. Começamos, se calhar, a comprar mais carros de luxo para um PCA, que é desnecessário. Eu acho que se um PCA quer ter um BMW X6 que custa, sei lá, 10, 12 milhões de meticais, pode comprar com o próprio dinheiro. Não precisa de ser com dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado é para servir o cidadão, é para servir os interesses do Estado, dos interesses do país e dos moçambicanos. E eu penso que podem ser priorizados de melhor forma, né? Então, eu acho que nós precisamos de repensar quais são as prioridades que dão dinheiro e reinvestir com mais rapidez nestas prioridades. Exato. E assim, eu sei que tu tens feito um trabalho
muito vistoso em relação à promoção do turismo em Vilanculo, que está na província mesmo de Inhambane. Acha que tem surtido efeito tudo aquilo que tem estado a fazer? Eu creio que sim. Quando nós fundamos a Associação de Turismo de Vilanculo em 2019, quase 70% do turismo que ia para Vilanculo era sul-africano. Depois tínhamos mais uns 20, 25% do resto do mundo e se calhar 5% do turismo doméstico. Estamos a falar dos moçambicanos que visitavam Vilanculo. Nós começamos a fazer, ou melhor, começamos a incrementar um pouco mais a nossa presença na comunicação digital, nas redes sociais, por aí em diante. Hoje nós estamos com aproximadamente 40% do turismo que vem do resto do mundo, 30% vem da região da SADC, estamos a falar da África do Sul, Zimbábue, Tanzânia, por aí, e 30% é turismo doméstico. São moçambicanos a fazerem turismo. Já é muito. Já é muito. Sim. Moçambicanos perceberam que podem ir a Vilanculo em detrimento, por exemplo, de ir às Maurícias, ir às Maldivas, porque encontram também aqui o que podem encontrar lá. Então, mudou um pouco. E isto nota-se também no crescimento que nós estamos a ter. Nós temos estado a acompanhar através dos aeroportos de Moçambique, principalmente o aeroporto de Vilanculo e também da autoridade tributária, e acompanhamos que de 2019 para cá, só com exceção dos anos de Covid, 2020 e 2021, o crescimento a nível de contribuição fiscal é de 30% por ano. A nível de entrada de passageiros, entrada e saída de passageiros, também há um crescimento de 30% ao ano. E o peso da balança do turismo na economia local ronda entre os 26% a 31%. Isto varia. Se há um ano que, por exemplo, a indústria extrativa contribuiu um pouco mais, aí o turismo desce um pouco até os 26%, 27%. Mas no seu todo o turismo está a contribuir com 26% a 30%, em média sempre nos 30%, para a economia local. Quando tu tens um setor que cresce 30% ao ano numa determinada região como Vilanculo, mas tens toda a economia nacional a crescer 2%, significa que tu tens de olhar para aqui onde está a crescer 30%. Quando tu tens um setor que contribui com 26% para a tua economia, 26% a 30%, também tens de prestar mais atenção. Se este setor contribui com 26%, como é que podemos capitalizar um pouco mais este setor para aumentar? Porque se de forma direta contribui com 26%, imagina a indireta. O combustível que é vendido, os guias turísticos que fazem outros trabalhos, as mercearias, os supermercados e armazéns também vendem para os hotéis. Estes todos também, ao vender, cobram impostos e depois vão pagar também aos cofres de Estado. Então, significa que o turismo é a economia de Vilanculo e sentimos isto durante a Covid. As pessoas não tinham noção, mas quando em 2020, em março, abril de 2020, os hotéis todos em Vilanculo, por estratégia, decidiram fechar as portas durante 6 meses, para, portanto, fazer face à Covid, foi uma estratégia que encontrou-se, Vilanculo ficou deserto. As empresas todas que vendem outros serviços, bombas de combustível, armazéns, estavam todos praticamente às moscas e sentiram o impacto que realmente os hotéis de Vilanculo têm na economia. E já estavam sempre a pedir que os hotéis têm de reabrir, mas depois de alguns meses os hotéis reabriram e a economia voltou a fluir. Então, estabilizou. Então, eu acho que é extremamente importante que o governo tenha mais atenção direta para realmente quem está a contribuir para a economia. E por falar nisso, é fácil ser empreendedor em Moçambique? Não é fácil. Como é que olha para o apoio do governo para o empreendedor em Moçambique? Visto que nós fazemos parte de um país composto maioritariamente por jovens. Emerson, não faltam ideias em Moçambique, nos jovens. Os jovens têm muitas ideias. Mas tu não vais empreender se tu não tiveres acesso ao dinheiro. Um dos principais aspectos para empreender é o capital financeiro. Precisamos de ir buscar em algum sítio. Se eu não tiver, eu vou sentar com o Emerson. Emerson, queres investir na minha empresa? Vamos fazer juntos. Mas tu também precisas de ter capital. Se tu não tens, então nem eu faço, nem tu fazes. Neste momento, a única instituição financeira que tem dinheiro que pode financiar é o banco, não é? Mas as taxas de juros, quando estamos a falar de taxas de 26%, é impossível. Se já pegas uma taxa de 26%, pegas os teus custos operacionais, pegas todas as outras despesas, significa que o teu custo total deve rondar entre os 60% ou 70%. Logo, por mais que tu queiras produzir
um pacote de castanha de caju ou um saco de tomate, só ali já é 60% ou 70% mais caro que qualquer outro país da região. Fica mais fácil, como Emerson, ir já em África do Sul, abrir uma empresa, ir buscar um financiamento na África do Sul, que são 6% ou 7%, e começar a trazer a mercadoria para Moçambique. Mas olha assim, será que com esses cálculos, com esta analogia toda que estás aqui a fazer, ninguém consegue olhar para esse setor da mesma forma e trazer uma mudança, na tua opinião? Bem, se olham ou não olham, não sei. Mas não se reflete. Não se reflete. Eu acho que se é uma imposição dos doadores, como se diz muito que os doadores quando dão, criam esta imposição, eu acho que nós podemos contornar esta oposição. Fala-se muito, há bem pouco tempo vimos esta questão do FMI, que Moçambique tem de reduzir a sua folha salarial. Eu acho que não faz sentido. Como é que tu, num país que está em crescimento, num país que a sua população cresce a cada 10 anos, não é? Estamos agora com 32 milhões, daqui a nada estamos com 40 milhões, estamos cientes de que o nosso número de população ao crescer, os nossos serviços de Estado vão ter que crescer, a folha salarial vai ter que crescer. Então, nós não podemos reduzir a nossa folha salarial porque vamos aumentar o número de desempregados. Sim. O que nós temos que fazer como país é aumentar os nossos rendimentos. As nossas receitas tendem a aumentar, que é para o problema da folha salarial deixar de ser um problema. Porque se tu tens uma maior faturação, tu podes gastar mais. Agora, como é que vamos fazer isso? Certamente que no Estado há despesas desnecessárias, como há bem pouco tempo falei, comprar um BMW X6 que custa 12 milhões. O que mais acha que podia-se cortar a nível de Estado para poder aliviar? Regalias. Sim. Desde bons carros ou carros de luxo, porque eu penso que o orçamento máximo para a aquisição de uma viatura não podia passar 4 milhões de meticais. Okay. Estamos a falar de uma BT50, 3 milhões e 200, de uma Amarok, 3 milhões e 500, de uma Toyota Hilux, 3 milhões e 500. É um carro básico para serviço. Teto. Na sua opinião, seria o teto, 4 milhões de meticais. Porque isto de ter um carro para a cidade e um carro para o campo, não faz sentido. Temos um carro para serviço, não interessa se anda na cidade ou anda no campo. Então, só em viatura já é um bom passo se nós reduzirmos. Não é? O que mais pode ser reduzido? Reduzir também, portanto, ranchos para residência. Se eu quero ser empresário, quero ganhar dinheiro, eu tenho que ir para o ramo empresarial. Se eu escolhi e aceitei uma missão de Estado, uma missão de funcionário público, eu tenho de servir. Porque o que está a acontecer hoje em dia? Tu tens um Yacine que tem todas as condições para ir ser, por exemplo, um presidente do município, mas não quer ir lá. Por quê? Porque lá a única coisa que vão dar é um carro, um motorista com ADC, rancho para casa, 18 mil ou 20 mil meticais e uma casa. Mas eu não preciso porque eu já tenho a minha vida própria. Sim. Acontece que vai um pé descalço, que acha que pode ser um dirigente público, mas ele vai por causa desses benefícios, destas regalias. Chega lá, tem carro, tem casa, tem rancho, tem combustível, trabalho que é trabalho, zero. Né? Eu lembro perfeitamente quando meu pai esteve no município, ele foi presidente do município durante 15 anos. Os primeiros 10 anos dele não recebeu salário. Portanto, aquele salário dos primeiros 10 anos dele serviu para construir as sedes dos bairros em Vilanculo. Em todos os bairros de Vilanculo têm a sua sede do bairro. Por quê? Porque ele olhou para o fundo do município. Ele disse, com o fundo do município, eu não vou conseguir colocar sede em todos os bairros de Vilanculo. Durante 10 anos, estava a construir todas as sedes dos bairros. No último mandato, começou com o mesmo valor que ele tinha que receber de salário, das ajudas de custo, começou, portanto, a construir os postos policiais nos bairros. Mas acha que essa devia ser uma atitude que devia ser replicada por outros... Ou isso eu acho que temos que cortar a regalia. Cortar a regalia. Quando tu cortas a regalia, Mas espera aí, acha que a maior parte dos servidores públicos, dos governantes, ou seja, aceita ir por conta daquilo que vai encontrar? A maior parte aceita ir por conta daquilo que vai encontrar. Porque se fosse o oposto, ele não iria logo aprovar a compra de um... Do tipo, tu ganhas, vais ser presidente do município de Vilanculo, mas continua a viver na tua casa, continuas com a vida que tinhas, vamos te dar um carro? Sim, porque é um carro de serviço. Viatura de serviço, sim. Tudo bem.
Mas a tua vida continua a mesma. Tem que continuar. Você tem que vir servir. Vir servir. Tem que continuar na mesma. Quando tivermos este tipo de iniciativa ou este tipo de lei, vais perceber que só vão para lá pessoas que já estão estáveis na vida e dizem que eu já não preciso de mais nada, já tenho a minha vida estável, hoje eu vou servir o meu povo, eu vou dar a contribuição. Eu digo isto por quê? Porque esta foi a mentalidade que o meu pai tinha. Nós tivemos, pronto, a sorte de termos tido avós, bisavós que trabalharam na vida. O meu bisavô começou a vender peixe seco, fazia 25 km por dia. Eu não preciso de vender peixe seco ou de fazer 25 km por dia. Alguém, portanto, lá na minha fase geracional, já fez isso por mim. Né? O que eu tenho dito aos jovens hoje é que se tu ainda não estás nesta fase, tu tens de ser quem quebra, portanto, esta linha na tua geração. Tens que sofrer, vais ter que sacrificar para os próximos. Então, quando o meu pai quis ir ao município, ele disse logo, eu já não preciso de muito, tenho uma vida estável, tenho os meus negócios que funcionam, tenho um filho que já está a entrar nos negócios, vai pegar os negócios, deixa-me ir fazer algo por Vilanculo. E fez. Vilanculo é o que é hoje, porque alguém deu um passo importante. Eu recordo-me, eu devia ter 17 ou 18 anos. O município não tinha papel A4, não tinha computador, não tinha papel A4. Estamos a falar do ano 97. Sim. O acesso ao computador naquela altura era, muitos documentos eram escritos lá em casa. O meu pai trazia um calhamaço e dizia, filho, escreve lá isso, eu preciso disso tudo escrito e imprimido até amanhã. Eu lá não tenho muita coisa a fazer, à noite não tínhamos televisão, não tínhamos nada, energia era algumas horas. Ok, lá escrevia e muito daquilo que eu aprendi, muito que eu sei sobre, ou pouco do que eu sei sobre governação, sobre código de postura, sobre urbanização, aprendi daquilo que eu ia escrevendo, que o meu pai dava-me para escrever, eu ficava ali noites inteiras a escrever, fui aprendendo. Então, eu acho que tem de ser este o posicionamento do Estado, dizer que, olha, quem vem para aqui vem servir, e está a surtir efeitos em alguns países, que a gente está a ver aqui, alguns países da África, jovens líderes estão a entrar e estão a dizer que, olha, vamos cortar isto, vamos cortar aquilo, o presidente vai viajar, vai a Nampula. Será que é preciso ser recebido por toda a população de Nampula no aeroporto? Parar uma cidade inteira de desenvolver, chamar os professores. Não é só economia. Estudos, escolaridade, porque os alunos começam a criar este hábito. Quando vem o presidente? É para parar. E olha só, Emerson, eu sou um pouco frontal, eu gosto de falar. Hoje, já não se para só quando o presidente vai. Já se para quando um membro da comissão política vai a uma determinada visita a um determinado distrito. Já é recebido também no aeroporto de pompa em circunstância. Se tu já desces do presidente para a comissão política, continuarmos neste rumo, amanhã o ministro vai querer ser recebido assim, depois o governador vai querer ser recebido assim, depois o administrador vai querer ser recebido assim, até um dia o próprio presidente do município também dizer que não, eu quando chegar de uma viagem quero ser recebido assim. Vai tudo em cadeia. Então a solução passa por começar a cortar tudo aquilo que são regalias excessivas. Quem quer servir vai aceitar, vai servir, vai sacrificar. Aquilo que não quer, meu irmão, vai ser empresário. Se é para ganhar dinheiro, vai abrir uma empresa, vai trabalhar. Nós não podemos ir para o Estado para... Ou seja, olhar para o Estado como... Para enriquecer as nossas próprias empresas. Nós temos que ir para lá e sairmos de lá com os nossos negócios a funcionar normalmente. Tu não podes ir para lá com um gráfico que está nos 25% na tua empresa e de repente chegar aos 125%. Não. Se houver um crescimento de 5%, faz uma análise, depois está ali uma boa coisa que o Gabinete Anticorrupção pode fazer. É fazer uma análise. Se o país cresceu 6%, essas empresas também deveriam ter crescido 6%. Se teve um crescimento astronômico de 200% ou 300%, alguma coisa tem que se investigar. Então eu penso que nós temos que realmente olhar para como nós queremos o nosso país. E vamos agora mudar de governo, né? Acredito que o próximo governo tem de olhar para isto. Não podemos continuar, como diz um dos candidatos, né? Não quero estar aqui a fazer campanha para ninguém, mas um dos candidatos diz que os outros fizeram 50 anos de uma determinada forma, nós outros queremos fazer de uma outra forma para ter resultados diferentes. E faz sentido. Se realmente queremos resultados diferentes, nós temos que mudar a forma de fazer. Temos que mudar. E assim, como eu disse na parte da introdução aqui da Presidência Aberta de hoje, é fundador do Vilanculo Futebol Clube quando tem apenas 21 anos de idade. Exato. Tem acompanhado o futebol moçambicano, eu sei que gosta de futebol e do desporto no geral. Qual é a sua opinião em relação ao estágio atual do desporto em Moçambique? Se eu voltasse
para o desporto hoje, eu encontraria como deixei em 2013. Não mudou muita coisa. A única coisa que mudou foi o ABB, Black Bulls. Sim. Portanto, o Lalji apareceu com um projeto, teve a capacidade financeira para dar continuidade, mas é o único clube que praticamente organizou-se para estar a competir até com clubes de dimensão africana. Mas a minha questão é, se eu hoje quiser ir ao campeonato do mundo de boxe e eu treinar boxe com meus vizinhos que não entendem nada de boxe, eu não vou ganhar no campeonato do mundo. Eu serei o pior dos piores lá, porque eu treinei com os piores. Então não faz sentido um único clube crescer e os outros todos não crescerem. Ali volta aquela questão que eu sempre fui rebatendo. As empresas públicas continuam a injetar dinheiro no desporto. Qual é o resultado dos 4 ou 5 milhões de dólares que a HCB gasta na UDS? A única coisa que mudou lá foi o nome. Aquele clube continua a ser da HCB. Sim. O NH mudou o nome recentemente para ADV, Associação Desportiva de Vilanculo. O NH gastava 2 milhões de dólares por ano. Emerson, eu com 500 mil dólares ano era campeão nacional. Vocês estiveram no Moçambola, né? Nós tivemos 3 anos no Moçambola. Nunca mais voltaram por aqui. O nosso orçamento no Moçambola eram 250 a 300 mil dólares. Nós quando é que saímos do Moçambola? Saímos em 2013, quando o NH esteve a entrar no Moçambola. Porque quando o NH pretendia entrar no Moçambola, nós aproximamos, como Vilanculo Futebol Clube, aproximamos o NH. Dissemos, olha, em vez de vocês entrarem e sermos 2 clubes num distrito a lutar, num campo, com o mesmo público-alvo, por que a gente não junta? Formamos um único clube. Eles, não, nós queremos ter o nosso clube. Então, o que nós fizemos? Nós demos um passo atrás, porque vimos que íamos competir com alguém que tem muito dinheiro. Não fazia sentido criar rivalidades desnecessárias. Num meio muito pequeno. Num meio pequeno. Demos um passo atrás, de tal forma que toda a nossa estrutura, seja ela sénior, júniores, juvenis, infantis, passou para o NH. Mas se olharmos, em 10 anos, o NH não fez nem 20% do que o Vilanculo Futebol Clube fez em 4 anos. No Moçambola. Então, isto para dizer que o modelo de gestão tem de deixar de ser público, com financiamento público, e tem de passar a ser um modelo de gestão privado. Futebol e todo outro desporto no mundo hoje é business. Tu vês o David Beckham está a comprar clubes nos Estados Unidos da América, o outro compra clubes na China. Os árabes agora estão a mostrar com dinheiro, fazem. Então, futebol no mundo inteiro ficou dinheiro. Durante vários anos, o Manchester United foi gerindo a hegemonia. Sim, já não tem. Chegou um árabe, comprou o City, fez investimentos, o City passou a ocupar a posição que o United ocupava. Tem o PSG, chegou um árabe, comprou o PSG, passou a ser um clube. Então, se nós olharmos para o mundo e o desporto, todos aqueles que tinham dinheiro e injetaram e geriram o negócio, o futebol como business, o resultado apareceu. Por falar, estamos aqui a falar sobre o futebol, e surge-me aqui uma outra questão. Acha o modelo atual de qualificação ao Moçambola o ideal? Não. Por quê? Não. Tu crias um clube hoje, no ano seguinte já estás no Moçambola? Qual é a fase de crescimento, de adaptação, de processo que tu adquiriste? Tu na Inglaterra, crias um clube hoje, levas 12 anos a chegar à Primeira Liga se venceres todos os campeonatos ano após ano. Mesmo em Portugal, crias um clube, já que gostamos tanto de seguir modelos portugueses por causa da língua. O país para quando um clube português ganha o campeonato. Então, mesmo em Portugal, se tu crias um clube hoje, levas pelo menos 7 ou 8 anos a chegar à Liga Principal. Então, há aí um processo de adaptação, de crescimento, de conhecimento, não é? Da estrutura com o futebol, de que o futebol precisa. Mas hoje vais ao distrito de Niquadala, crias um clube, próximo ano, jogas hoje o provincial, ganhas o provincial e já estás no Moçambola. Não tens noção nenhuma do que é Moçambola. Então eu penso que nós tínhamos que voltar um pouco, se calhar até podemos copiar um modelo, eu gosto muito do modelo do basquete americano, que é um modelo que começa nas escolas, depois começas a ter nos fins do ano aquelas finais das universidades, e tu naquelas finais, tu já tens os olheiros dos clubes a apreciarem. Por quê? Porque eles sabem que estes estão a vir de baixo a jogar. Já tem 10 anos começou lá na sétima, sexta, sétima, oitava, está aqui na universidade, já está. Hoje
tu vais aos jogos desportivos escolares, vais ver que talento, se aquele foi escolhido, levaram um sobrinho para lá, vamos. Hoje não há educação. Fazer equipa para ir aos jogos escolares. Fazem equipa uns 2 meses antes para ir aos jogos escolares. Escolhem quem? Familiares, sobrinhos, sobrinhas, porque tem que viajar, vamos comer de borla, vamos passear. O resultado, chega lá, não há talento nenhum. O que é feito, o que foi feito daquela massificação desportiva escolar que nós tínhamos? Nós jogamos handebol, basquete, vôlei, atletismo, sim, saltos de corda, fazíamos. Ginástica massiva. Estaríamos, se calhar, hoje nos Jogos Olímpicos. Onde é que nós perdemos isto? O que aconteceu neste processo todo de mudança de governos, de mudança de ministros, que fez? Será que foi preguiça mental? Será que foi desfoco daquilo que era um plano que, se calhar, existiu no tempo de Samora, quando fundou-se o país? Então, eu penso que nós temos que repensar, olhar de novo para onde é que nós falhamos e reconstruirmos, por forma a que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente tenha de novo aquela massa toda que estava-se a prever para os moçambicanos. É assim, qual é a tua opinião? Tu achas que nós precisamos de pessoas a governar? De políticos? Nós precisamos de políticos, digo, de confiança, altos cargos a serem ocupados por confiança política, por forma técnica, este é um técnico desta área, ou acha que poderia ser gestores? Quem acha que devia estar melhor posicionado neste momento, nesta fase de Moçambique, para governar? Nós temos que ter um técnico, alguém que não fala muito, alguém que gosta de fazer, alguém que não está preocupado em ir fazer lançamento da primeira pedra, mas está preocupado em fazer a inauguração. Okay. Nós precisamos de alguém que não está preocupado em responder intrigas, fofocas, não está preocupado em se desviar de um foco, de uma determinação, que é reconstruir o país. Quando tu tiveres alguém no topo assim, esta pessoa vai escolher em cadeia todos os outros que se encaixam no tipo de liderança que ele pretende trazer. Portanto, temos que ter mais técnicos e pararmos um pouco desta coisa de confiança política. Não basta só dançar um pouco. Oi, dançar um pouco, bater um pouco palmas, dizer que este ou colou mais cartazes na rua, este é que tem. Não. Correu muito na campanha. Não. Isto tem de. Este não é um modelo de escolha para governar. Não é um modelo de escolha para governar. E há um bom sinal que o candidato da Frelimo deixou. Desta vez não se criou o gabinete da campanha. Todo mundo estava a lutar para querer fazer parte do gabinete da campanha. Ele disse, eu não quero gabinete da campanha, porque ter gabinete da campanha significa um compromisso com estes. Vou ter que depois escolher a eles. Então já há um sinal aqui de que ele se calhar pode escolher pessoas que fazem e não pessoas que correm na campanha. Então eu penso que o próximo chefe de Estado tem de ser alguém que vem com esta determinação. Não basta ser filho de, não. Ou ter apelido. O pai está lá, a mãe está lá, é ministra, pai é administrador, os filhos são membros de não sei o quê, são PCAs, estão todos num comitê central. Não vamos desenvolver o país assim. Eu não acredito que foi este país que realmente Samora sonhou. Não. Samora e Mondlane sonharam um país de unidade nacional, não um país de unidade de amigos, unidade familiar, não. O nepotismo tem que acabar, nós temos que ir por meritocracia, saber fazer, saber estar e realmente quem quer servir tem de estar lá. E assim, essa pergunta é até um bocadinho complicada de fazer, mas sei que não tens problema algum em responder. Hipoteticamente, se tivesses que abraçar uma pasta entre o turismo, ou seja, vamos lá, como é que eu posso explicar? Entre o turismo, ou seja, entre a cultura e o desporto, qual é que tu achas que tem que achar? Emerson, é muito engraçado porque quando eu estava a revolucionar o futebol, nos anos 2008, 9, 10, já me apontavam, e assim dava um bom ministro do desporto. Sim, eu sei disso. Já me apontavam, e assim dava um bom ministro do desporto. Agora entrei no turismo. Então já dá um bom... Já dá um bom ministro do turismo. A ministra até já fica ameaçada com a presença do Yacine. Esse vai me tirar o lugar. Mas eu estou a fazer a minha parte. Sim, esse é o teu contributo. É aquilo que tu queres. Quero fazer. Assim. Yeah. Eu tenho uma coisa muito boa, que é, primeiro,
aceito aquilo que eu sei que sou capaz. É por isso que a minha questão foi nesse sentido. Se tu chegas para mim e dizes assim, vai lá ser ministro Das obras públicas. das pescas, por exemplo. Se eu sentir que sou capaz de revolucionar a pesca, eu hei de aceitar. Se eu sentir que não sou capaz, eu vou dizer, olha, muito obrigado, prefiro continuar a fazer o que eu estou. Muita gente diz, e assim faz-se de ser influente. Eu não me faço de ser influente, eu sou influente. Os jovens gostam do Yacine, ouvem o que o Yacine quer dizer, acreditam naquilo que o Yacine quer. Por quê? Estes jovens que nós queremos. Porque eu sou Que frontal. não se escondem por detrás, mas está aqui a dizer. Porque eu sou frontal. Se eu tenho que dizer a um jovem que você é preguiçoso, não está a trabalhar, eu vou dizer, meu irmão, você é preguiçoso, acorda, levanta, vai trabalhar. Há muitos jovens que dizem, esse trabalho não é para mim. Não é para ti por quê? Não é para ti por quê? Eu já pensei em pôr os meus filhos, estão a crescer, já pensei em pôr eles nas férias, a servir mesas nos restaurantes em Vilanculo. Não é rebaixar, é fazer com que tu te tornes como homem. É direcionar. Direcionar. Sim. Além disso, vais conhecer pessoas, vais conversar, de Network. repente, network. Yeah. De repente, estás ali a conversar com alguém que se calhar quer construir um hotel. E tu já vais, pai, há um fulano que quer construir um hotel. Surge uma oportunidade. Emerson, digo-te uma coisa abertamente. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu gosto de apresentar resultados. Eu gosto de apresentar. Se tu chegas perto de mim e dizes, pai, assim, tenho uma missão para ti. Quero que tu vais, por exemplo, para ali. Aquilo tem de acontecer. Eu vou fazer acontecer. Porque eu gosto de como é que se diz? De provar a mim mesmo. Quebrar as minhas barreiras. Não é? Gostas de challenge? Eu não entendia nada do turismo até 2016. Nunca tinha pesquisado assim turismo ao máximo. Mas em 2016, quando eu saí do futebol, do desporto, eu sentei e eu disse, deixa-me lá estudar um pouco o turismo. Estudei, viajei um pouco, fiz comparações com outros países. Comecei a ver que não, Moçambique tem tudo, mas tudo para ser... Peguei um pouco o plano que o ministro Sumbana fez, avaliei, ele escolheu... tinhas de trazer ele para o teu programa. Ele desenhou um plano estratégico para o turismo, que eu fui fazendo algumas avaliações e foi ali que eu decidi criar a Associação de Turismo de Vilanculo. Por quê? Porque já tinha sido o plano das 5 áreas prioritárias de Vilanculo. Desculpa, 5 áreas prioritárias do turismo. Só que Moçambique estava a vender o país como destino turístico. E o Sumbana já estava a dizer na altura que não vendam o país como destino turístico. Vamos vender os destinos prioritários. Quando esses 5 destinos se afirmarem daqui a 10 anos, vamos olhar para outros destinos. E em 20 anos, quando acordamos, já vendemos Moçambique sem termos dito que vendemos o Moçambique para o turismo. Está a perceber? Eu peguei em Vilanculo e eu disse, não, deixa-me capitalizar e Vilanculo se transformar numa referência turística do país. Foi aí que criamos depois a Associação de Turismo de Vilanculo. Mas tínhamos que ter a Associação de Turismo idênticas, não é? Espalhadas por outros pontos e a dinamizarem. Eu tentei há bem pouco tempo, se não me engano faz 2 anos, ajudar os operadores turísticos portanto, do Lago Niassa a criarem a Associação de Turismo do Lago Niassa, porque o Lago Niassa tem um potencial enorme. Não faz sentido o Malawi, assim, atenção, não explora só, o Malawi tem uma presença turística no mapa do mundo mais forte que Moçambique, mas eles são assim. A única coisa que eles têm é o lago. E é nosso. E nós temos o lago, mais a costa, mais as áreas de conservação e mesmo assim ainda estamos atrás do Malawi, portanto no ranking do turismo. Então eu penso que foi com base nisso que portanto, decidi focar um pouco mais no turismo. Senhoras e senhores, continua a ser a presidência aberta. E assim, acha que os jovens moçambicanos estão preparados, estão prontos para governar este país? Eu divido os jovens moçambicanos em 2 grupos. Há jovens preparados, há jovens da nossa, jovem adulto, da nossa geração, que passou por um processo de formação, de consciência, de educação cívica, cidadania, patriotismo. Estes estão preparados. Consegues me dar alguns nomes que tu achas que podem fazer diferença?
Depois vão dizer que estou a fazer campanha. Não. Eu quero a tua opinião. É a tua opinião neste programa Ok. que abertamente falamos, os meus convidados expressam a sua opinião e aquilo que pensam, não vejo mal. Eu olho para o jovem adulto Chapo, Daniel Chapo, como alguém capaz. Tu sabes que eu convivi com ele na província. Sim. Capaz por quê? Primeiro... Não, mas correste logo para um candidato presidencial. Calhou ser candidato. Sim. Tá bom, mas ok. Eu quero que tu tragas outros nomes. Mas tá bom, se olhares, deixa-me só terminar. Sim. Se olhares para as minhas publicações no Facebook, 2019, 2020, 2021, eu sempre fui crítico à governação. Sim. Mas tem alguns elogios deste jovem adulto Daniel Chapo. Exato. Não é? Pronto, aqui não vamos fazer muito campanha dele. Exato. Mas é uma pessoa que eu acho que pode mudar alguma coisa. Estou aqui eu, não é? Também posso. Por que não? Já está aprovado. Fiz no desporto, fiz no turismo, faço com os jovens, além de tudo demais. Fiz para mim e para a minha família. Fiz, criei condições. Nós temos casa própria. Não roubamos de ninguém. Não ganhamos concursos públicos de 200 milhões, nada. O maior concurso público que eu já ganhei até hoje é de 17 milhões de meticais. Nunca ganhei mais do que isso. O que é 17 milhões? Não quer dizer que eu peguei 17 milhões por no bolso, não. Tem que construir, se calhar ficas com 1 milhão só. Mas um aqui, outro ali. E não são muitos concursos públicos, um e outro. Maior parte é olhar para as oportunidades locais de fazer. E fiz. Então significa que tenho capacidade de fazer. Tem que ser aproveitado. Agora, se vamos aproveitar ou não, não sei. Tu tens um jovem na Beira, é economista, Ibrahim Moussagi. Jovem que pode ser aproveitado. Converso com ele várias vezes, fez uma escola privada, está a educar os jovens, crianças, está preocupado com o país, escreveu alguns livros, contribuiu, fez alguns livros. Portanto, há muitos jovens que estão espalhados por aí. Há jovens que estão ligados à área de tecnologia, IT, jovens que estão ligados à área de educação, jovens que estão ligados a programas de empreendedorismo. Tens que ir buscar economistas. Tem economistas que tu olhas, pegas para aquilo que ele fez. E o Estado tem conhecimento destes jovens, porque o Estado controla tudo e tudo. Tu vais ver os gráficos, descobres que não. Há aqui alguém que está a fazer alguma coisa, alguém que não está a fazer. Então, eu penso que o grande problema que nós temos, ele está a fazer bem aqui, logo, se calhar ainda nem consolidou. 2 anos depois, tirou para outro sítio. E uma vez, sabes, Emerson, alguém disse-me uma coisa, foi no tempo que eu estava no desporto, 2011 por aí, alguém disse-me assim, tu nunca vais ser ministro do desporto. Eu disse, mas por quê? Se eu faço tão bem o desporto. Ele disse, é mais provável seres ministro das pescas do que do desporto. Porque não querem pessoas que façam, senão vai ofuscar o outro. Quando você começa a correr muito, mas isso está a correr mais do que todos, por quê? Quer o quê? Quer dizer, em vez de nos gabarmos de termos moçambicanos que querem se afirmar, capazes, não. Quando eu quis fazer o meu clube de futebol, não, como é que tu, no distrito, vais fazer um clube? Né? Eu disse, não, vou fazer. Quando eu quis fundar a associação, a Fundação Yacine Amuji, quando eu quis criar a minha fundação, se tu vais fazer uma fundação só Gebuza, Chissano tem, só os Bill Gates, os Jack mais grandes empreendedores. Eu disse, mas eu quando é que é de ser grande também? Tenho que começar de algum sítio. Lá comecei, estás a ver? E tudo aquilo que eu fui fazendo na minha vida foi porque alguém disse que eu não ia conseguir. Ou um amigo, ou um familiar. Que incentivou ainda mais. Disse que eu não vou conseguir, eu dizer, não, eu vou provar a ele que eu consigo. E jovens assim, em Moçambique, está cheio, espalhados por esse país. Tu podes parar o Estado hoje, o país vai continuar a crescer. Aliás, se olharmos realmente, o Estado se calhar está parado, mas o país está a continuar a crescer, as pessoas estão a desarrascar de uma ou de outra forma. Os professores não recebem, atrasam, recebem um mês, não recebem no outro. Os médicos, mas o país continua a funcionar, com todas as dificuldades, continua a funcionar. E assim, já alguma vez te identificaste com um pronunciamento ou uma posição defendida
pela oposição de Moçambique e mostraste essa oposição publicamente? Que eu gostei daquela posição. Sim. Eu recordo-me quando saiu aquela música Trufafá, Trufafá. Opa, eu escrevi nas minhas redes sociais, Trufafá, Trufafá já não é a música De um determinado partido. É a música de todos os moçambicanos. Eu disse isso por quê? Porque era a música que todos os moçambicanos estavam a cantar, até o meu filho pequeno, Trufafá, Trufafá. Quando tu tens um país inteiro a cantar uma música, e este é o problema muitas das vezes que há, eu não tenho vergonha nem receio de esconder, este é um problema que há muitas vezes no meu partido, Frelimo. O meu partido, quando algo de bom vem do outro partido, não aceita. Até pode boicotar. Se eu estou como partido Frelimo para servir o povo moçambicano, porque está escrito lá nos estatutos, então não significa se aquilo vem do, se vem do Emerson, se vem do Faz Tudo, se vem de B ou D, não interessa. É bom, vamos pegar. Hoje nós somos o número 2, o candidato é o número 2. O número 2 era sempre usado pela oposição, assim. Podíamos usar, porque nós somos hoje o número 2, né? Inventamos usar esses 2 dedos. Tão difícil levantar esses 2 dedos. Agora estamos a levantar esses dedos. Só para não usarmos este. Se hoje nós somos o número 2, vamos usar. A forma de fazer o número 2 é esta. Vamos usar. Isso não foi inventado por eles. Isso foi inventado, se calhar, com o Che Guevara ou, sei lá, o Luther King, a não sei quantos. Então, eu penso que nós não podemos olhar de quem vem. Veio de outro partido político, veio de um gajo que é meu inimigo, é um gajo que eu não interessa. Se é bom, vamos pegar, vamos implementar para o bem do nosso país. Aqui não estamos à procura de razão. Aqui não estamos à procura de razão. Aqui estamos à procura de criar melhores condições de vida para os moçambicanos. No dia que conseguirmos criar melhores condições de vida para os moçambicanos, não interessa quem está no poder, é a vitória dos moçambicanos. Foi para isso que se lutou. Não lutamos só para ter terra, lutamos para ter independência econômica, para termos dinheiro no bolso, para podermos viajar para onde a gente quer, para podermos um dia sermos nós a emprestarmos dinheiro aos outros países, para reconstruir outros países. Toda hora o moçambicano está só a pedir. E atenção, quando o governo é pedinte, vai em cadeia, pois todos os outros criam o hábito de pedir. Já ninguém quer tomar um posicionamento de reconstruir, de conquistar, de trabalhar. Então, este foi um dos pronunciamentos que era da oposição, na altura viralizou, né? Além de eu ser empresário, empreendedor, eu sou um brincalhão também. Sim. Tenho os meus amigos. Né? Gostas de memes? Gosto de memes. Os meus amigos fazem brincadeiras de All Stars, eu também brinco com os gajos. Então, mas isso teve alguma influência direta? Alguém falou? Não, fui criticado. Fui acusado. Calhou na altura que a Renamo ganhou Vilanculo, não é? Fui, portanto, apontado como quem vendeu Vilanculo, mas eu não sou político. Quem vendeu Vilanculo, ou quem perdeu Vilanculo, são os políticos da Frelimo que estavam, naquele momento, em Vilanculo como dirigentes e como políticos. Porque tu tens dirigentes, que são os órgãos do Estado, que eram da Frelimo, e tens o partido que também estava lá. E assim é um membro. Se eu sozinho sou capaz de destruir toda aquela máquina, então estou a ser subaproveitado. Se calhar podiam aproveitar mais. Devia ser tu o candidato. Se calhar devia ser eu o candidato. Ou se calhar devia ser eu a estar à frente na campanha. Mas muitas das vezes não. Ele mete lá embaixo. Então eu penso que nós temos o foco tem de ser construir Moçambique para os moçambicanos. Unidade. Unidade. Não interessa se a ideia vem de A, B ou C. É boa para o país, vamos implementar. Não concordamos com algumas linhas, trocamos, vamos adaptar em conjunto. Em conjunto, com diálogo, com ponderação, com união. Nós não podemos estar aqui a dividir o país, dividir os povos, porque este é povo da Frelimo, este é povo da Renamo, este é povo do MDM, agora é povo da CAD. Não. O povo é um. Eu tenho familiares que estão nos outros partidos políticos. Não deixam de ser teus familiares. Não deixam de ser meus. Se nós andarmos a dividir ou criarmos rancor desde já, não tarda um dia a termos uma guerra como do Ruanda, em que duas tribos se mataram, não interessava se há familiar ou não. Era uma guerra tribal, étnica, e hoje pode ter guerra política, etc., religiosa.
Por isso é que quando começou a acontecer o terrorismo em Cabo Delgado, a imprensa internacional começou a trazer o nome islâmico. Sim. Mas eu gostei do posicionamento do governo de Moçambique. Não, são homens armados, são bandidos armados. Não usou o termo islâmico. Por quê? Porque Moçambique é um país onde não há problema entre religiões. Nós, muçulmanos, convivemos com os cristãos, convivemos com os hindus, os judeus e tudo, sem problema nenhum. Este país cresceu sem problema durante esses anos todos. Só hoje é que começou o problema. Então, significa que há outros interesses por trás. E assim, se fosse... Estou com aqui, vieram várias questões aqui. Não, vai fazendo. Durante a tua resposta. E a que me salta agora, que não me salta, perdão, é se um dia a oposição ganhasse as eleições e te convidasse para assumir uma das pastas que falaste, ou da cultura, ou do desporto, ou da juventude, aceitavas? Por que não? Por que não? Da mesma forma que eu penso que portanto, o governo da Frelimo tem de ser inclusivo, tem de olhar para as meritocracias, tem de olhar para quem pode e não pode. Aliás, já o faz. Raul Domingos é embaixador. Vaticano. Há um outro, estou a esquecer o nome também, além do Raul Domingos, há um outro que também está num outro país. Quer dizer, podemos fazer isso. Né? E se calhar, eu acho que mesmo diretores que estão espalhados por aí, será que a pessoa antes de ser nomeado que vai mostrar cartão? Não. Mas já agora, quem é que tu achas que podia ser aproveitado da oposição? Epá, neste momento é um bocado difícil. Estamos em época de campanha. Muita gente aproveita-se deste momento, mas espera, tem um jovem da oposição. Tu tens o Mohamed Yassin, deputado da Renamo, o deputado da Renamo. Tu olhas para o posicionamento dele, muito ponderado, muito vertical. Às vezes, quando é para elogiar, o governo elogia. Quando é para criticar, critica. Este é um jovem que pode ser aproveitado. Pode ser aproveitado. Nós não temos que ir convencer a ele para ser da Frelimo. Não. Nós temos que, desde o momento que ele tenha condições, por que não? Aposta nele, dá uma pasta, fica administrador, fica secretário de Estado, fica ministro, aquilo que ele sabe bem fazer, eu não sei muito bem qual é a área dele, fala várias línguas, né? Tem bons posicionamentos, é um jovem que pode ser aproveitado. Então, como ele, há muitos outros. Mas como eu dizia, neste momento todo de turbulência, até dentro do meu partido Frelimo, eu desconfio dos jovens que possam ser aproveitados. Porque nós criamos um método de seleção que não é por mérito. Não é por mérito. Hoje, se for para fazer mesmo uma seleção, Dream Team, tu vais ter que sentar bem, com calma, deixar todos de lado, deixar tudo de lado, sentar mesmo, zerar, um restart, sim. Pôr o nome, riscar, pôr de novo, vais ter que pensar, ponderar, chamar os serviços secretos. É a segunda pessoa que vem a este programa e fala sobre chamar os serviços secretos. Chamar os serviços secretos. Eu montei este Dream Team. Dá-me lá aqui os files. Os files. É assim, todos nós temos problemas. Olha, às vezes uma miúda que me testa ali e tudo isso. Hoje em dia, de tal forma que traição nos outros governos, como da Suécia, da Irlanda, da Noruega, o homem casado ou a mulher casada que é governante envolver-se com outro, como motorista, já não é motivo para ir lá demitir. Antigamente era motivo. Hoje, atrasares 2 minutos a uma reunião na Alemanha é motivo para tu pedires demissão. A Alemanha trabalha ao cronômetro. Tu tens de chegar antes, não podes chegar em cima da hora ou depois. Então, estão num nível em que a pontualidade é obrigatória. Nós estamos no inverso aqui. Então, eu penso que serviços secretos, file de todos, avaliar quem são os melhores destes piores todos. Porque nós, como sociedade, estamos escangalhados. Como sociedade, nós gostamos de estacionar em cima do passeio, gostamos de quebrar, deitar lixo, quebrar a velocidade e o trânsito quando quer nos multar. Mano, toma. Somos os primeiros. Não há uma maneira de resolvermos. O documento lá no município você tem de sair em 15 dias. Não sai em 15 dias, porque nós é que fomos lá estragar. E há quem me disse que já estamos a implementar isto em Portugal. Um país onde a regra funciona. Começamos aqui na África do Sul. Aqui. Vai para Nelspruit. Emerson, vai a Nelspruit. Vais ver que a polícia de trânsito aqui em Mpumalanga, até Nelspruit, não manda parar carros sul-africanos. Só manda parar carros com matrícula moçambicana.
Que é o que acontece aqui. Por quê? Porque sabe que nós vamos deixar lá. Nós já internacionalizamos a corrupção. Há bem pouco tempo, aqueles 5 agentes da migração não foram no Zimbábue com o nosso carro bem público fazer corrupção no país. Mas olha lá, Emerson, eu acho que nós temos que fazer um restart da nossa sociedade, reeducar o povo desde a escola, o que é certo, o que é errado. Não precisamos de inventar a roda. Japão faz muito bem. A China faz muito bem. A Indonésia, Singapura é um exemplo de governação. A Letônia é um exemplo de governação. Vamos pegar esses exemplos. Se tivermos que reduzir de 25 ministérios para 15, vamos reduzir. Não precisamos ter ministro disto, ministro daquilo, ministro, vice-ministro, secretário permanente, diretor nacional. Assim, vamos lá, rapidamente, faz lá um balanço da última governação dos últimos 10 anos. Pontos positivos. Eu não diria positivo. Não tem nada positivo. Não, a única coisa de positivo acho que é o facto de termos alargado a rede de energia. Eu digo alargado, atenção, eu gosto de falar no plural porque por mais que sejam outros a governar, como moçambicano, faço parte desta governação. Não interessa se é Frelimo, Renamo, não. O país é nosso, nós somos responsáveis e somos culpados por tudo que acontece. Alargarmos a rede elétrica, não completamos o país, mas melhorou-se. É a única coisa boa E dos últimos 10 o anos. sistema de abastecimento de água que se colocou em quase todas as localidades do país. Só são essas duas coisas. Duas coisas. Estrada, zero, é o que nós conhecemos. Crime, tens crime no norte, tens crime no sul. Terrorismo lá, raptos aqui. Se lá investidores não vêm, vão embora, aqui investidores também estão a ir embora. Habitação. Zero. Estamos sempre em... Saúde. Não vale a pena falar. Educação. Educação. Ninguém quer dar aulas, ninguém quer aprender. Transportes. Transporte público. Então, não podemos aqui dizer que estamos bem. Não. Às vezes, por isso é que o médico, quando quer saber, você às vezes torceu, ele não vai adivinhar onde está. Vai pegando, dói? Dói. Até você dizer onde dói, ele, aqui, ok, tá bom, deixa lá, talvez é aqui. Você já perceber? Então, às vezes é preciso colocar o dedo lá onde dói e reconhecermos. Nós não estamos bem, precisamos de mudar, precisamos de melhorar. Esta coisa de vendermos esperança, não, acabou. Nós temos que mudar. E assim, quais são os desafios que antevêm para os próximos 10 anos de governação e porquê? Primeiro, acabar com a insegurança que existe no país. Nós temos que colocar paz e segurança no seu... É a principal prioridade. Principal prioridade. Segurança. Paz e segurança. Que é para podermos ter a chance de crescermos. Segundo, acabar com o crime organizado. Crime organizado em vários aspectos. Emerson, 800 milhões de dólares de branqueamento de capitais. 800 milhões de PGR. São empresários moçambicanos. Tirar 800 milhões de dólares de um país. Inventar que comprou mercadoria, a mercadoria não entrou. E atenção, a PGR está em 50% de investigação. Isto pode chegar até os 2 bilhões de dólares. É uma nova dívida oculta. E não foi feita pelo Estado. Feita por empresários moçambicanos. Então, significa que precisamos de repensar também este aspecto. Nós, como empresários moçambicanos, será que temos amor à própria pátria? Queremos investir na Europa? Há mecanismos legais de investir. Da mesma forma que os outros vêm, investem aqui, trazem, depois quando querem repatriar os seus fundos, repatriam. Não queremos investir na Europa? Vamos investir. Tira o dinheiro de forma legal do Banco de Moçambique, declara que eu vou comprar um clube na Europa, vou abrir um hotel em Portugal, ou na Espanha, ou Dubai. Vamos fazer de forma legal. Vai ser orgulho dizer que, poxa, moçambicanos estão a investir fora do país. Agora, assim, é orgulho mesmo. Tudo que é negativo, tudo que é notícia negativa, acontece em Moçambique. Tudo que é negativo, até parece que nós, moçambicanos, não sabemos fazer mais nada. Isto acaba, de certa forma, tirando o mérito de jovens como nós. Estás aqui, tu estás a batalhar, estás a criar um programa para ajudar a abrir as mentes, não é?
Eu faço o que faço lá em Vilanculo, o outro faz o que faz em Chimoio, outro faz o que faz em Xai-Xai. Quer dizer, estamos aqui a tentar, mas isto tudo depois é apagado por crimes gigantescos, corrupção, branqueamento de capitais, corrupção. Emerson, há quantos anos estamos a falar aqui de luta contra a corrupção? Mostra-me lá um corrupto que foi punido. Agora estamos a ouvir dizer que o Chang devolveu os 7 milhões. Até isso desconfiamos, mas pronto, lá o governador do banco já assumiu, não, o dinheiro foi devolvido, está no banco. Mas estás a perceber? Então, eu penso que muita coisa precisamos de melhorar. Mas o principal é segurança. Segurança, quando nós melhorarmos a segurança, tudo o resto vai acontecer. Vai em efeito dominó. E assim, qual é a tua principal referência política em Moçambique? Alguém? Ou algumas referências? Algumas referências políticas. Bem, as referências políticas que eu tenho, infelizmente, eu gosto muito do falecido Samora Machel. Exato. Acompanho muitos discursos dele, vídeos dele. É uma pessoa que, quando eu olho para o que aconteceu no país, nem quero imaginar se ele tivesse estado vivo e tivesse tempo de implementar. Não é? Então, se nós, as ideias, não sei quem mais pode fazer o que ele fez, mas nós voltamos a ter um líder comum, ou com a mesma visão que o Samora tinha. Um líder que está preocupado primeiro com a autoestima do moçambicano, com o patriotismo, com a educação e com colocar o povo em primeiro, estar lá para servir. Aí sim. É a única referência política que eu tenho, para mim. Infelizmente, os presidentes que passaram... A minha próxima pergunta já é para aí, que eu queria saber qual é o presidente moçambicano que mais lhe marcou e porquê? Não é a mesma pergunta, mas é mais ou menos. Qual é que mais lhe marcou e porquê? Deixa-me falar por fases. Quero fazer por fases. Okay. É importante porque senão um vai ficar com ciúmes do outro. Não é? Então, nós não podemos... Porque, assim, nós todos temos erros, temos coisas boas, ninguém é perfeito. Sim. Temos coisas boas, coisas erradas. Então, se nós olharmos para aquilo que foi a conquista dos primeiros presidentes, o Eduardo Mondlane não foi o primeiro presidente de Moçambique, mas foi da Frelimo. O objetivo deles era libertar a pátria. Lutou-se, conseguiu-se libertar a pátria. O presidente Samora, já depois dele ter feito aquela viagem para os vários países do mundo, foi aprender um pouco sobre o capitalismo. Ele já tinha interesses e visão de começar a empoderar o povo e o Estado deixar de ser aquele Estado papá, que fazia tudo. Tínhamos a loja do povo, tínhamos... A cooperativa. Então ele já vinha com uma visão de que não, o Estado não pode fazer este papel de controlar tudo. O Estado tem que, portanto, monitorar, ser o fiscal. Pronto, não conseguiu terminar. Veio o presidente Chissano, fez algo muito bom, que estabilizou o país, apesar de nós termos estado durante vários anos naquela guerra dos 16 anos, mas conduziu bem isto. Período de transição. Criou algumas reformas, passamos a ter uma Assembleia da República, tínhamos a Assembleia Popular, onde o presidente era presidente, primeiro-ministro, juiz, tudo ali, Samora. Né? Pois o Chissano deu esta continuidade, criou um processo de transição, né? Iniciou o diálogo, criou o multipartidarismo no país. Hoje tens 35, 40 países a concorrer. Partidos, a concorrer para as eleições presidenciais. Isto é um feito. Há países no mundo que não têm. 2 concorrem, ou 3. Há países em que é um só partido. Nós temos este feito. Depois do presidente Chissano, se calhar até a política dele do deixa andar foi boa, porque libertou as pessoas. Entrou o presidente Guebuza. Se calhar foi o presidente que mais infraestruturas públicas construiu. Algumas pessoas podem não ter entendido o que ele pretendia com isto, mas se tu não dás condições ao funcionário para poder executar, então o resultado não aparece. Alguma coisa pode ter falhado ali para estarmos onde estamos hoje. Então ele deu este passo, mas fez algo também muito bom na base, que foi a iniciativa dos 7 milhões. 7 milhões nos distritos. Devolviam ou não devolviam, aquilo fazia circular a economia local. E os jovens começaram a acreditar que também podiam ser empresários. Começou com pequenos negócios. Alguém começou a produzir pintos, frangos, ovos, e aos poucos
foram-se... É assim, quando tu estás no totobola, não quer dizer que vais ganhar tudo. Sim. Se ganhares um pouco, já é um ganho. Este um ganho vai se estabilizar, né, e vai dar continuidade. Depois continuas, no próximo ano tens outro ganho. E assim sucessivamente tu vais construindo a tua nação. Depois do presidente Guebuza veio portanto, o presidente Nyusi, que, como eu disse, o maior feito foi garantir. Muita gente despreza a água e energia. Água, energia e vias de acesso. São as três coisas que precisas para desenvolver uma nação. Educação, sim, tudo. Estou a falar de infraestrutura. Sim. Tu tens que garantir que a energia chega a todos os pontos do país, tens que garantir que a água chega a todos os pontos do país, tens que garantir que a estrada chega a todos os pontos do país. E este foi, eu acredito que tenha sido o foco do presidente Nyusi. Vimos várias vezes a inauguração do sistema de abastecimento de água. Devemos ter no país, se calhar, mais de 10 mil sistemas de abastecimento de água. Estou aqui a tirar números. Eu falo isso porque só na província de Inhambane temos aproximadamente 800 sistemas de abastecimento de água. Outro aspecto positivo é que estes sistemas de abastecimento de água, há uma lei que passou na Assembleia que faz ou que determinou que os sistemas de abastecimento de água tenham de ser geridos por privados. Uma outra oportunidade onde o Emerson pode ser detentor de um sistema de abastecimento de água. Quer dizer, todas as empresas que gerem água no país têm o mesmo estatuto ou a mesma posição que o FIPAG. O FIPAG é muito conhecido porque vem do nome, né? Sabíamos que era público, privado e tudo, mas todos os outros, seja em Vilanculo, seja em Comate, seja em Morumbene, os sistemas de abastecimento de água são financiados pelo Estado, mas entregues aos gestores privados que têm de manter o sistema, alargar o sistema e pagar uma taxa de devolução ao Estado pelo investimento que fez. É um modelo que eu penso que funciona para o nosso país e devia se replicar até na energia. Tu chegares hoje, aliás, já aprovou-se uma lei há bem pouco tempo em que permites que hotéis, empresas grandes, se eles querem investir num sistema de energia para eles, podem investir em dobro e metade da capacidade de vender a rede nacional. Portanto, isto funciona também em muitos outros países. Então, eu penso que o governo do presidente Nyusi tentou apostar muito nestes três aspectos. Pecou porque não conseguiu a questão das vias de acesso. A Estrada Nacional número 1 é o nosso corredor. Tinha que estar em condições, não está. Acarreta custos enormes para todos os empresários que estão no setor da logística, transportes, seja privado, público, etc. Exato. Então, cada um teve a sua mais-valia de contribuição, coisas erradas todos tiveram. Exato. E os outros que vierem vão ter. Não há governo no mundo que não tem erros, não tem falhas. Vamos olhar hoje, Irão. Nós reclamamos do nosso país, Moçambique, estamos mal. Preferíamos estar no Irão. Porque a comparação que fazemos sempre é com, aparentemente, aquilo que a gente encontra nas redes sociais ou na comunicação, que muitos países também têm censuria de conteúdo que sai. Então, nós fazemos uma comparação de Moçambique ou daquilo que nós estamos a sofrer com os Estados Unidos da América, com Portugal, com Suécia. Não, a nossa comparação, às vezes, tem de ser também com os que estão abaixo de nós, para nós podermos valorizar e saber que, afinal, não estamos tão mal, pelo menos, mas vamos melhorar, porque os outros estão lá, nós também queremos chegar lá. Tudo bem. Acha que os mais velhos que estão há muito tempo aqui confiam na juventude? Não. Sim ou não? Não confiam. O que é que acha que está a falhar? Por que é que os mais velhos não confiam na juventude? Em 2021, eu tive uma conversa com uma pessoa que respeito muito. Foi ministro neste país. Tivemos uma conversa de quase 3 horas de tempo. Já é uma pessoa de idade, está reformado. E ele diz assim, estamos preocupados. Quando olhamos para baixo, não sabemos a quem vamos entregar o país. E muitos pensam que basta saber dançar e saber bater palmas é motivo para segurar o país. E nós precisamos de pessoas como tu que criticam e apresentam soluções. E eu disse, mas pai, como trato os mais velhos, mas pai, estás a dizer isso a mim?
Não és a primeira pessoa, porque há muita gente que está, os mais velhos, que estão lá em cima, que dizem que, assim, tens razão o que estás a fazer. Mas eu depois tenho jovens que estão na minha faixa etária, jovens adultos e jovens do meu partido, que me criticam. Esse não é nosso, esse está-nos a atacar, este assado, este o guisado. Então, afinal, o que é que se passa? Ele disse assim, o problema destes é que não conseguem ser como tu és e olham para ti como um alvo a bater. Porque sabem que nós estamos à procura de pessoas assim, mas não temos. Então, como não conseguem, querem abater. Não é nosso, basta tu seres crítico, logo dizem que não é nosso. Então, se não sou de quem? Eu sou moçambicano. Escolhi sim uma filiação partidária, mas sou moçambicano. Agora, não vou em nenhum momento defender o meu partido em detrimento da minha pátria. Não. Bandeira, símbolos nacionais, número 1. Se o meu partido falhar, eu tenho que ser capaz de dizer que o meu partido está a falhar. Publicamente ou secretamente, internamente. Tem que ser capaz. E hoje em dia, eu até digo-te mais, os membros do Partido Frelimo, com a capacidade que têm e a educação que têm, tinham que ser os primeiros a apresentar os problemas. Não podiam fugir dos problemas. Tinham que ser os primeiros a dizer, isto não está certo. O Partido Frelimo, que é o partido que está no poder, tinha que ser o secretário-geral do Partido Frelimo. Tinha de ser quem chega para o Presidente da República e dizer, Sua Excelência, Sr. Presidente, aquele ministro que o Sr. Presidente colocou lá há 3 anos atrás, o ficheiro dele está aqui, está a cometer isto, é bêbado, não sai das barracas, anda aí com as miúdas, este não é dirigente que representa aquilo que é o nosso estatuto. Estamos a pedir, Sr. Presidente, se é da tua confiança, exonerar. Tem de servir de uma espécie de juiz. Por quê? Porque o Presidente da República precisa do apoio das bases, precisa do apoio de quem está abaixo dele. Ele não vai conseguir ver tudo sozinho, não. Então, se há um partido que está a governar, este partido tem de ajudar o seu líder em ser o juiz de como é que os seus membros se comportam. Não é ver algo de errado que o seu membro fez e chegar lá e dizer, para meu irmão, se você também não me dá daqui, eu vou te queixar. Não. Nós estamos a hipotecar o futuro das nossas gerações. Eles sim, um ou outro podem ter condições de sair para fora do país, nós os outros vamos ficar aqui. Hão de ver que os primos estão aqui a sofrer, os netos estão a sofrer, os outros familiares estão a sofrer. Então, eu penso que nós temos de olhar nesta vertente. Qual é o maior legado que deixas? Que queres deixar? O maior legado que eu quero deixar, eu tenho sempre dito às pessoas, eu não gostaria só de passar na Terra, viveu, acabou. Emerson, eu sempre digo, o que está escrito num livro é porque alguém parou, pensou, escreveu. E aquilo foi para um modelo de educação, não é? Onde é que foi decidido que o Yacine também não pode ser quem vai criar uma mudança na humanidade? Será que a mudança foi só aquelas que foram criadas pelos Aristóteles, os não sei o quê? Não. Os Da Vinci, não. Tem os Jamugis, tem os Mirandas. Nós também temos que criar a nossa mudança. Nós também, dou-te um exemplo. E atenção, se nós não tivermos conhecimento do valor que temos, vamos hipotecar o nosso valor. Eu vou dar um exemplo. Gosto muito de usar este exemplo. Há 30 anos atrás, íamos à escola. Levávamos o que para a escola? Pasta de capulana, um cesto feito à palha, fechava, tinha a sua argola, não é? É o que nós íamos. Quando as mães diziam, Emerson, vai lá comprar pão. Um saco de capulana, tinha fita. Íamos, comprávamos o pão, metíamos no saco, fechávamos. Apareceram as televisões, apareceram os europeus, os mais civilizados. Vocês estão atrasados. Vocês não podem usar essas coisas, para vocês têm de usar o plástico. Porque eles queriam vender a indústria do plástico. O negócio deles. Então, nós, como não tínhamos conhecimento, paramos de usar aquilo, passamos a usar plástico. Queremos ser atualizados também. Num espaço de 20, 25 anos, eles voltaram e disseram, mas vocês estão atrasados, retardados, vocês estão a poluir o mundo, contra o ambiente, estão a poluir. Nós temos que vos ensinar como é que se cuida do ambiente. Voltaram com novo dinheiro para nos emprestar, para vir ensinar uma coisa que nós já fazíamos. Nós é que devíamos, se tivéssemos conhecimento, e se acreditássemos em
Nós é que tínhamos que ter levado o nosso modelo de capulana, de cestos de palha, de não sei mais quantos, para a Europa, para a América, para ir ensinar a eles que vocês estão errados em usar o plástico. Isto é prejudicial para o meio ambiente. O modelo correto é este. Vocês querem aprender isto? Nós vamos ensinar como se faz. Aquilo que eu disse no início da entrevista. Quando é que Moçambique também vai se posicionar como um país que pode ir ensinar aos outros? Ir dar também aos outros. Então, conhecer o valor que temos é extremamente importante. E é aí onde eu digo que eu conheço o meu valor. Eu quero implementar uma mudança na nossa sociedade geracional. Quero fazer algo em que daqui a 50 anos, se uma estátua é pedir muito, mas que possam falar que aquele gajo passou daqui. Se uma estátua é pedir muito, então que falem, porque não está escrito em nenhum sítio que a estátua que vamos ter no país é só de Samora Machel ou de Eduardo Mondlane. Não. Foram os heróis, mas temos que ter outros heróis. Aqueles foram os heróis da luta de libertação nacional. Hoje a juventude está à procura de outros heróis. Então, eu também posso falhar, posso não ser, mas vai ficar o aprendizado para os próximos jovens, que afinal também podemos, porque o Yassine quase estava lá. Deixa eu correr um pouco mais, vou chegar lá. E isto é um ciclo. Então, não é pela fama, é por querer deixar uma mudança na nossa sociedade. É por querer que nosso país também se afirme na região e no mundo. Nós não podemos ser sempre conhecidos como os criminosos, os malfeitores, não. Nós também temos que ser um país de referência. A pessoa olhar para Moçambique e dizer, afinal, sim senhora. Porque não está escrito em nenhum sítio que nós fomos, como é que se diz? Há uma linguagem que se diz, né? Fomos esquecidos, humilhados ou desclassificados de tudo. Não. Deus, quando nos colocou aqui na Terra, deu-nos uma missão a todos nós. Ok, sou da raça indiana ou da etnia indiana. Por que não nasci na Índia? Por que nasci em Moçambique? Por algum motivo. Há um motivo, né, para eu ter nascido em Moçambique. Até devem estar a ver a entrevista e dizer, mas ele quer ser ministro, mas com aquela cor dele indiano não pode ser ministro. Não pode ser ministro. Porque ele é indiano. Mas atenção, quando Obama foi presidente lá, aí já podia, porque tinha a nossa cor. Sim. É africano. Então, esse é outro problema que temos. Os nossos atletas vão para uns Jogos Olímpicos, conseguiram as boas notas aqui. Se são os pais que estão a investir para eles estudarem, praticarem aquele tipo de desporto, sim, valeu a pena, foram. Mas como não ganham, mas eles também iam lá fazer o quê? Não, é um processo. Nós também temos que querer ser nadadores olímpicos, pugilistas, canoagem. Com tanto mar que temos, aqueles gajos estão a fazer canoagem no rio, nem corrente tem. Imagina se nós tivéssemos nadadores no mar, canoagem no mar, nós íamos dominar aquilo. O que falta é esta vontade de querermos também nos afirmar. Então, esta vontade parte de cada moçambicano. Não é Estado que vai fazer, não é governante, não é político. Sim, um político bem posicionado pode implementar mudanças para que isto aconteça. Mas é preciso que cada moçambicano, e com programas como estes, a gente possa transmitir isso para o povo. A vida não se resume à política. A vida se resume a cada um de nós implementar uma mudança onde estamos. Não interessa você querer ir implementar uma mudança na presidência da República se você aqui no teu quintal, na tua casa, não implementa. Não, primeiro faça aqui. É aí onde eu entro a dizer, eu estou a fazer em Vilanculo onde eu estou. Está lá aprovado. Está lá aprovado. Agora posso dar outros saltos. Sim. Vir já para a Missão Central. E assim, muito obrigado. Estamos juntos, sucesso pá. Para ti. Espero Valeu. que na próxima que nos encontremos, diga a sua excelência. Obrigado a todos. Foi mais uma edição da Presidência Aberta. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. No próximo episódio. É muito importante que o exemplo venha de cima. A verdadeira liderança para um país como este é uma liderança pelo exemplo. Por exemplo, quando tu tens um ministro que todos os filhos estudam fora, que sua mulher quando vai tirar um dente tem que viajar para fora, né? Que tem 5 casas lá fora, e depois vais apelar para o patriotismo. Então, não, vocês investam em Moçambique, a classe moçambicana. O teu exemplo, tu que tens acesso estratégico ao ciclo de decisões,
Se todo o dinheiro que ganha, lícito ou ilícito, pões lá fora, pões os teus filhos a estudar lá fora, não confias no sistema de saúde, não confias no sistema de educação, como é que tu vais exigir que os outros se entreguem para melhorar esse sistema?